Vamos falar um pouquinho sobre o CIMAC e o estoque. Ver uma introdução e alguns conceitos. Primeiro, nós podemos observar que a movimentação do estoque ela passa por um processo de entrada e um processo de saída. No CIMAC, esse processo de entrada ele é composto pela nota fiscal de compra ou uma devolução de venda. O processo de saída ele passa pela nota fiscal de venda, cupom fiscal eletrônico, devolução de compras, operações para microempresa individual, perdas e assim por diante. Então, na movimentação, nós temos esses dois elementos no processo de entrada e de saída. A composição do saldo é feita da seguinte forma. Você tem o saldo inicial, mais as entradas, menos as saídas, vai dar o saldo em estoque. Então, se eu tenho 10 no começo de um período, compro 5 durante o período, eu tenho 10 mais 5, 15. Se eu vendo 10, 15 menos 10, eu vou ter um saldo de 5. Esse é o conceito bem simples da movimentação do estoque no CIMAC. Bem, além das movimentações tradicionais, por exemplo, na entrada, a compra, a devolução, na saída, o que nós já observamos aqui, nós temos também ajustes que podem acontecer no estoque, ajuste de entrada e ajuste de saída. Ajuste não necessariamente existe uma nota fiscal ou um cupom. O ajuste pode ser feito em função de uma perca, em função de um roubo, em função da necessidade do estoque ser ajustado em algum momento. E quando nós utilizamos o ajuste, o estoque então passa a ter um conceito mais amplo no cálculo do saldo final do estoque. Eu tenho um saldo inicial, mais entrada, mais ajustes de entrada, menos a saída, menos ajustes de saída, vou ter o saldo de estoque. Se eu tiver um saldo inicial de 10, mais uma entrada de 5, mais um ajuste de 1, eu vou ter 16. Se eu tiver uma saída de 10 e um ajuste de saída de 2, eu vou ter um saldo de estoque de 4. Então, a movimentação do estoque, ela trabalha com todos esses elementos no processo de movimentação. O outro conceito que existe no CIMAC é o conceito da virtualização do estoque. É calcular o estoque em tempo real, levando em consideração o estoque inicial de uma determinada data. O CIMAC leva em consideração as datas do saldo inicial, do período da movimentação de entrada, do período da movimentação de saída. Se formos observar aqui, nosso slide anterior, então eu vou ter o saldo inicial em uma determinada data, uma quantidade de entradas em um período ou intervalo de data e uma quantidade de saída em um período ou intervalo de saída. Dessa forma, eu vou poder fazer o cálculo do estoque, baseado nessa fórmula matemática. Nós utilizamos a tabela T24 para armazenar os dados do estoque. O que nós armazenamos? Saldo inicial, a data do saldo inicial, ele é muito importante para fazer o cálculo, para virtualizar o estoque, calcular a movimentação, e o saldo do início do dia, que é uma obrigatoriedade da legislação, que todo dia o sistema processe um saldo inicial e que esse saldo esteja à disposição do fisco quando for solicitado. Quais os tipos de saldo que nós temos? Temos então o saldo atual, que é um saldo virtualizado, é uma fórmula que nós observamos lá anteriormente. O saldo inicial, que ele é lançado manualmente em uma determinada data, e o saldo do início do dia, que é calculado automaticamente através do SY mensagens. Aqui, se nós formos observar então, no estoque nós temos claramente isso visualizando aqui. Nós temos o saldo diário, saldo do início do dia, temos o saldo inicial e temos uma data inicial. Nesse caso aqui, nós temos um saldo inicial de 0, que foi contado ou lançado no dia 1º/10. Nós tivemos compras e vendas, movimentação, que geraram um saldo atual de 11. E um saldo diário de 11, porque no dia de hoje eu não tive movimento. Então, é o saldo do começo do dia. Como não teve movimento, automaticamente ele passa a ser o saldo atual. Mas se eu tiver movimento de entrada ou saída, esse estoque pode estar variando. Bem, um exemplo da virtualização do estoque, eu tenho um saldo inicial em 1/1/2016 de 100 unidades. Depois eu tenho a movimentação de entrada no período de 1/1 a 31/7 de 50 unidades. Na movimentação de entrada eu posso ter compras, devoluções e ajustes. E eu tenho a movimentação de saída do dia 1/1 a 31/1 de 80 unidades.
essa movimentação são vendas, devoluções, ajustes e assim por diante. E no final, então, eu vou ter saldo inicial de 100 mais a movimentação, 150, menos a movimentação de saída, eu vou ter um saldo em estoque de 70 unidades. É assim que o estoque é controlado para a virtualização. Algumas regras para a movimentação. Em regras de entrada, eu tenho as notas fiscais, elas têm que estar fechadas, porque no CIMAC permite você lançar a nota fiscal e deixar ela aberta, porque pode começar a lançar uma nota e precisar de fazer um ajuste, ou utilizar um outro recurso e só no final fechar a nota. Então, notas são notas fiscais fechadas e na operação, a configuração do estoque tem que ser estoque normal, sim, e o operador adiciona. Que você tem no cadastro de operações do CIMAC. A operação você tem o estoque, dizendo se o estoque vai utilizar o estoque normal, estou dizendo que sim, e vou dizer que o operador aqui ele adiciona. Isso no caso de entrada. No caso de saída, eu tenho então os cupons fechados, nota fiscal eletrônica, cupom fiscal eletrônico, as operações especiais que podem ser perdas, operações relacionadas com microempresa individual e outras operações que deem baixa no estoque. A configuração dessas operações para haver a movimentação no estoque, eu vou ter que colocar como estoque normal sim e o operador subtrai, para subtrair do estoque. Se eu disser que numa determinada operação o estoque é não, ele não faz nenhuma movimentação no estoque. Então essas são as regras de negócios do CIMAC para o cálculo do estoque, da movimentação do estoque, a utilização de ou adicionar ou subtrair no seu operador, utilizando as operações. E uma ressalva é que documentos cancelados não compõem o estoque. Um outro elemento do estoque são os preços do estoque. No estoque a gente tem o preço de compra, que é o preço do produto lançado na nota fiscal eletrônica, tem o preço de custo, que é o preço de compra, mais frete, seguro e outros custos, que são lançados na nota também, e um preço de custo médio. O preço de custo médio ele é calculado à medida que o tempo vai passando, quando você tem um estoque já existente e você compra mais a mercadoria, aí é calculado o custo médio de todo o estoque que você tem. Leve em consideração o estoque anterior que você tem e a compra que você está fazendo. Então, se você tem 10 itens no estoque e no estoque anterior, esses 10 itens, eles valem R$100 e você compra mais 10 itens e agora você está pagando R$15, então você vai ter 20 itens no estoque que o total custa R$250. Então quando você pega os R$250 que são R$100 dos 10 itens anterior e mais 150 dos itens atuais com preço modificado, você divide por, que dá 250, e você divide por 20, que é a quantidade que você tem no estoque, então o custo médio ele passa a ser R$12,50. Por quê? O custo anterior de R$10. Você comprou com preço novo agora de 15. Então você tem o custo médio, mas o custo médio é baseado na quantidade de estoque que você tem existente e os preços desse estoque. E por último, o preço de inventário. O preço de inventário é o preço de compra, esse preço aqui, sem o ICMS. Muitas vezes utilizado por algumas empresas que trabalham com o regime do lucro real, ou mesmo empresa do lucro presumido. Ou quando o contador indica que o estoque tem que ser feito dessa forma. Muito bem, mais informações a respeito do estoque, você pode acessar a Universidade CIMAC e você vai ter mais informações.